Dando continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, né? Continuando com a nossa revisão de física moderna. Então, imagina que você tem o seguinte, um feixe de partículas, né? Então vamos ver o que acontece. Aqui, partículas versus ondas, né? Então, começando com o caso clássico, né? Imagina que você tem aqui um experimento de dupla fenda. E aqui eu tenho um feixe de partículas clássicas, né? Tenho um feixe de partículas clássicas. Esse aqui é um anteparo, né, onde eu tenho duas fendas. Então aqui, toda essa nossa análise vai ser o experimento da dupla fenda. E aí eu tenho duas fendas, né, a fenda S1 e a fenda S2. E eu vou aqui, ó, tapar. Então vamos ver todas as coisas que podem ser feitas aqui, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer nesse caso é copiar para a gente poder fazer várias versões desse experimento. Então vou fazer 3 versões dele, né? Ok, e aí eu tenho aqui um anteparo, onde eu tenho onde eu consigo detectar, né, essas partículas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tapar aqui a fenda S2, ok? Então a gente fecha a fenda S2. Se a gente fechar a fenda S2, a gente vai ter que a maior parte das balas, né, essas partículas clássicas, que são, por exemplo, projéteis de uma arma, vão atingir esse ponto aqui, ó. E a partir daqui eu tenho uma distribuição que é aproximadamente uma distribuição gaussiana. O que vai acontecer se eu tapar essa fenda? Nesse caso, acontece a mesma coisa. Eu tenho que a maior parte das balas, isso aqui quer dizer, é só para medir a intensidade. Onde está mais afastado aqui quer dizer que chegam mais balas, né? Aqui onde está mais próximo quer dizer que chegam menos balas, tá? Isso que esse gráfico significa. Então aqui vai ser a mesma coisa. A maior parte das balas, né? Se eu olhar isso aqui, eu vou ver, é uma coisa assim, né? Uma parte das balas batendo no meio, aí conforme vai afastando, a quantidade de balas vai diminuindo. Mas a maior parte das balas vai bater aqui no meio, né? A gente representou isso com esse gráfico, né? Tá? Então é só para dizer onde que bate mais balas aí. Agora, se eu abro essas duas fendas, o que vai acontecer? Se eu deixo as duas fendas abertas, né, como está aqui. Então eu tenho essa curva aqui,
E eu tenho essa curva aqui. Ok? Quando eu somar essas duas curvas, eu tenho a curva resultante, que é o que interessa. Então a soma dessas duas curvas vai dar uma curva assim. Ou seja, devido à soma das curvas, a maior concentração acaba sendo no meio das fendas. Ok? Então tem uma distribuição também gaussiana, só que agora está centrada no meio das fendas. Então esse é o experimento da dupla fenda para partículas clássicas, né? Isso a gente tem aí um feixe de partículas clássicas, ok? Agora, o que acontece se eu tiver um feixe de... se eu tiver, na verdade, ondas, né? Se eu tivesse ondas em vez de partículas. Antes de continuar, só ver o que aconteceu aqui, né? Então, esse gráfico aqui é o gráfico de intensidade, né? Ou seja, eu conto o número de balas, né? É o gráfico de intensidade de balas aí, né? Onde seja, se eu tiver o dobro de balas, eu vou ter uma distância aqui 2 vezes maior, né? Nessa curva. Então, eu tenho uma intensidade 1, tenho uma intensidade 2, né? Que é simplesmente a contagem aí das balas que batem em cada ponto. E essa intensidade total, ele é simplesmente o soma da intensidade 1 com a intensidade 2. É só somar as duas contagens, eu tenho a contagem total do número de balas aí. Ok? Agora, né, você vê que não é impossível formar uma figura de interferência porque as balas, o número de balas sempre se soma. Então ele sempre vai aumentar aqui, né? Ele nunca vai criar vales aqui, né? Porque não pode dar menor, ele pode dar muito próximo, mas sempre vai dar maior do que passando pelas duas fendas, sempre vai dar maior do que passando por uma fenda. Porque vai somar o que passa por essa, mas o que passa por essa nunca vai diminuir. É sempre a soma das intensidades. Então não tem como diminuir aqui, né? Se diminuir, né? Isso pode aumentar. Não para partículas clássicas, vamos falar assim, é impossível ter interferência destrutiva, né? Então não tem como diminuir o que já estava. Ele só pode aumentar, ele vai somar as intensidades. Ok? A mesma coisa não acontece se eu fizer agora dupla fenda para ondas mesmo, né, clássicas. O que vai acontecer se eu faço a dupla fenda para ondas clássicas? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Copiar aqui. Ok. Copiar esse. Só que qual é a diferença agora? A diferença é que aqui são ondas, né? Então eu vou ter aqui ondas. Ondas clássicas, né? Seja, por exemplo, ondas mecânicas, né? Ou seja, essas ondas aqui, elas não estão ligadas a partículas, né? Elas não descrevem movimentos de partícula. São ondas clássicas mesmo, como ondas aí de água, né? Na superfície da água. O que vai acontecer é que você vai ter uma curva, aqui vai ter difração e o resultado é bem parecido, né? Tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Então você tem a mesma a onda está propagando para cá, aqui vai ter difração
E aí você vai ter uma distribuição aí parecida, né? Só que quando você vai calcular o resultado disso, ele não quer selecionar o que eu quero, que é isso aqui. Quer selecionar o que ele quer. Ah, aqui, consegui. Então, nesse caso, eu não vou ter isso, né? O que vai ser o resultado? O resultado não vai ser a soma disso aqui, né? O resultado, ele vai dar uma coisa assim, ó. Você vai ter um lugar onde ele é mais intenso, e depois você vai ter tá, o gráfico não está muito bom, né? Mas vou tentar fazer aqui. E vai embora. Ou seja, ele vai gerar uma figura de interferência, né? Então vai ter pontos onde você vai ter interferência destrutiva, onde não se soma, né, a intensidade. A intensidade, na verdade, elas são subtraídas. Então quer dizer que a intensidade, no final, ela é diferente da soma das intensidades. Ok? Então, nesse caso de ondas clássicas, a descrição é outra, né? Como é que seria a descrição? Nesse caso, no caso de ondas, né? Caso de ondas, o que você vai ter? No caso de qualquer onda, né? No caso de ondas, o que você tem é que você vai ter uma função de onda, temos uma função de onda. Essa função de onda, ela é função da posição e do tempo. Ou seja, ela tem uma amplitude e uma fase, né, que é o produto escalar do vetor de onda e a posição menos ômega-t, né? Ok. Onde a intensidade da onda, ela é medida pela amplitude da função de onda ao quadrado, né? Você pega o módulo da função de onda ao quadrado, isso aí é que é a intensidade. E nesse caso, o que gera o padrão de interferência não é a soma das intensidades. O que gera o padrão de interferência é a soma das funções de onda, né? Das amplitudes. Então, o que gera padrão de interferência ou seja, a onda, a amplitude de onda resultante, o que ela é? Ela é a soma das amplitudes de cada onda, tem uma superposição das ondas, ó. Vai ocorrer a superposição das ondas. O que isso vai resultar? Bom, então, o que vai ser a intensidade? Logo, a intensidade total
Ela não é a soma das intensidades. Quem é a intensidade total? Ela, na verdade, tem que pegar a função de onda total ao quadrado. Então, ela vai ser a soma das funções de onda e eu faço isso ao quadrado. E quem é a soma das funções de onda ao quadrado? Isso vai dar o produto de ψ1 mais ψ2 conjugado, né, complexo conjugado, que é isso que é o quadrado da função de onda. O que que é? É o conjugado da função de onda, complexo conjugado, né, ou seja, trocar, né, os sinais da parte imaginária, vezes a função de onda. Né? Já aprendeu isso daí lá em Física 4. Então, isso daqui vai ser o quê? Esse produto. Então, a intensidade, ela vai ser conjugado vezes 1 mais conjugado 1 vezes 2 mais conjugado 2 vezes 1 mais conjugado 2 vezes 2. Então, o I vai ser igual a esse módulo ao quadrado mais esse módulo ao quadrado mais 2 vezes quem? Na verdade, 2 vezes não, né? Porque vai ficar a parte, vai ficar o conjugado do 1 vezes o conjugado 2 mais o 1 vezes o conjugado 2. Só que, obviamente, que eu posso jogar esse conjugado aqui para fora, né? Então, ficaria conjugado 1 vezes o 2. Então, tem a soma de um número com o seu conjugado. A soma de um número com o seu conjugado é 2 vezes a parte real desse número. Então, significa que isso aqui vai ser igual a módulo disso aqui ao quadrado mais o módulo disso aqui ao quadrado mais 2 vezes a parte real desse número aqui. Só que a gente sabe que isso daqui é o que? É a intensidade 1. Isso daqui é a intensidade 2. Se o módulo disso aqui se isso aqui é o quadrado, né? O módulo disso aqui é o quadrado é a intensidade e o módulo disso aqui é o quadrado é a intensidade. Então quer dizer que a parte real desse produto nada mais é do que duas vezes raiz das intensidades vezes o cosseno da diferença de fase, né? E é fácil a gente ver isso, né? Então, digamos que eu tenha esse aqui digamos que ele seja aqui A, E, aí alfa, e o B e o 2 seja A, E, aí beta. Então, se eu faço aqui colocar B aqui, então eu teria aqui o conjugado dele
vai ser quem? Então, o conjugado, é só trocar o sinal aqui, menos, né? Então, eu teria que o produto do conjugado 1 pelo 2, vou colocar, desculpa, a mesma amplitude aqui, né? Então, daria A, né? Porque, na verdade, a amplitude tem que ser a mesma, né? Porque eu fechar um orifício ou outro, eu tenho pulsões de ordem de mesma amplitude, só vai mudar a fase, né? Então eu tenho E beta menos alfa, né? Que é igual a E, I, é a diferença de fase delta aí, né? Então, quem é a parte real disso? Parte real, aí eu vou usar a relação de Euler, né? Parte real de número complexo, o que é? Vai ser igual a cosseno de delta, né? Parte real é a cosseno do que está aqui acompanhando o I. Então quer dizer que vai dar A cosseno de delta. Aí quem é o A? É justamente raiz desse produto das intensidades aí, né? Ok? Né? Porque quem é a intensidade 1? Seria isso daqui vezes isso. Daria A menos I alfa, A I alfa, que é igual ao quadrado, né? E o I2 daria A ao quadrado, né? Então, aliás, né? Aqui eu vou usar B diferente mesmo, né? Aqui é AB. Aqui na verdade daria AB, né? Desculpa. AB. Aqui daria AB. Aqui daria B ao quadrado. Então, I1 vezes I2 seria AB ao quadrado. Então, o AB seria a raiz de 1 e 2, né? Que é exatamente isso daqui. Então, isso aqui seria... Então, isso implica que a parte real de Ψ1, Ψ2 é igual a raiz de I1 e 2 cosseno de delta. E aí, então, substituo aqui, né? Chego nessa expressão. Então, a gente tem que esse aqui é o termo de interferência, né? Senão seria igual. A gente tem um termo de interferência. Interferência. E esse termo de interferência, ele depende da diferença de fase, né? Então, existe o termo de interferência dependente da diferença de fase das ondas. Então, a gente conclui que, logo, ondas somam amplitude e não
intensidades. Como as partículas clássicas. Apresentando um termo de interferência que depende da diferença de fase das ondas que atravessam as diferentes fendas. Então, as ondas que passam em fendas diferentes, elas têm uma diferença de fase. E aí, essa diferença de fase, ela aparece lá no termo de interferência, que faz com que a intensidade não seja soma das intensidades. E com isso, surge uma figura de interferência. Ok, agora vamos para o mundo, né, quântico, para o domínio quântico. E a gente vai fazer a dupla fenda com elétrons. Então, como nós vimos, os elétrons, né, eles aí são partículas quânticas, né? Então, o que acontece quando eu faço isso com elétrons, né? Agora eu vou pegar aqui um feixe de elétrons. Agora, se eu tenho um feixe de elétrons, o que vai acontecer é que ele não se comporta da mesma maneira que as partículas clássicas. Ele se comporta exatamente como se ele fosse uma onda. Então, o comportamento dele vai ser exatamente o comportamento que a gente tem para ondas. Então, ele se comporta como onda. Ok? Então, a partícula clássica, a intensidade é a soma das intensidades, né? Então, é igual o caso clássico. O que você vê aqui são um monte de partículas se depositando, né? Só que elas vão se depositando assim agora. Elas não se distribuem de maneira uniforme, né? Elas vão se depositar mais num certos pontos onde tem interferência construtiva. Isso mostra, então, que os elétrons, a distribuição, os elétrons eles são partículas, né? Porque quando você detecta, o que você observa é um pontinho lá na tela, exatamente como se fosse uma bala, né? Uma partícula clássica. A diferença é que se fossem balas, elas iam se depositando mais aqui, né? Aí quanto mais eu vou afastando, menos balas eu vou tendo. Né? Ela se distribui de maneira uniforme, mas a concentração maior é aqui, depois vai diminuindo. No caso dos elétrons, não. Eles se depositam aqui praticamente bem pouquinho, né? Aí depois então aqui tem se eu for plotar isso, fica uma coisa assim, ó. Ou seja, ela se distribui nos máximos, onde tem interferência construtiva,
E quando você plota essa curva, ela é idêntica àquela curva de ondas, exatamente aquela curva de ondas, aquela curva exatamente prevista pela teoria ondulatória. Então isso mostra que os elétrons eles se comportam no experimento de dupla fenda como ondas, né? Então no experimento da dupla fenda, os elétrons comportam-se como ondas, né? Apresentando aí um padrão de interferência. Ok? Agora existe um problema que é o seguinte: e o que acontece se eu tentar assim, uma coisa aqui, uma coisa importante é que nós não sabemos por onde o elétron passou. Na verdade, o elétron, a ideia é que o elétron passou pelas duas fendas, né? Então, não interessa, né? Eu posso ter poucos elétrons, vai acontecer isso do mesmo jeito, porque o que ocorre é a passagem do elétron por ambas as fendas, né? Porque o elétron tem uma onda, e essa onda que descreve o movimento do elétron, ela passa por ambas as fendas, né? Mesmo que você enviasse o elétron um a um, ele ia ter o padrão de interferência. Isso significa então que ele está difratando, né, pelas duas fendas. Então, mesmo que os elétrons fossem enviados um a um, teríamos o padrão de interferência. Ou seja, o elétron tem um comportamento ondulatório em que ele passa simultaneamente, o elétron atravessa simultaneamente ambas as fendas, né? Então, né? Ora, se só passa um elétron por vez e eu tenho figura de interferência, o elétron tem que ter passado pelas duas fendas, porque ele está se você está passando um, ele está interferindo com quem? A onda do elétron está interferindo com ela mesma. Então é a interferência do elétron consigo mesmo. Mas ainda tem uma coisa mais estranha, né? Que é o seguinte: se eu tentar descobrir por onde o elétron passou, o que acontece se eu tentar descobrir? Aí diz, não, mas eu não acredito nisso, isso é muito estranho. Como é que pode o elétron passar pelas duas fendas? Né? Não faz sentido, ele passar simultaneamente pelas duas fendas, não faz sentido, o elétron é uma partícula. Então a gente vai fazer o seguinte: e se tentarmos medir por onde
se tentarmos medir por onde, ou seja, detectar, né? Detectar por onde o elétron passou. E aí eu faço o seguinte, ó, eu coloco aqui eu posso colocar bem aqui, ó, uma luz. Eu vou colocar aqui uma luz, uma fonte aqui de fótons, ó. Uma luz aqui, uma fonte de fótons. Coloco uma luz, uma fonte de fótons intensa aí. E aqui eu vou detectar, né? Se essa for uma fonte intensa de fótons, quando o fóton passar por uma dessas aberturas, o fóton é espalhado, né? E vai para um detector. Pelo ângulo que ele chega, eu sei de onde ele veio. Se ele veio da fenda 1 ou da fenda 2. Só que no momento que eu meço e descubro por onde o elétron passou, digamos que eu faço aí e descubro que ele passou na fenda 1. Automaticamente, esse padrão de interferência, magicamente, né? Esse padrão de interferência some. Ele simplesmente some. Então, no momento que eu faço isso, aqui volta-se a soma das intensidades. Simplesmente o padrão de interferência some. E aí volta-se a soma das intensidades. Né? E se eu colocar uma fonte fraca e se a fonte de fótons for muito fraca, a probabilidade de espalhar, de detectar o elétron, ela diminui. A probabilidade de detectar se o elétron passa por S1 ou S2 diminui. Então, você vai ter duas situações. Alguns elétrons você consegue saber por onde passou e outros não. Alguns sabemos por onde alguns elétrons passaram e outros não. Qual é a consequência disso? A intensidade resultante será uma mistura será uma coisa intermediária, né? Será intermediária entre a distribuição de partículas clássicas e um padrão de interferência.
Então fica uma coisa intermediária. Ou seja, os elétrons que forem detectados, eles vão gerar o padrão clássico. E os que não forem, interferência, os dois vão se sobrepor. Mas se for uma fonte de fótons forte, eu vou conseguir detectar a passagem de todos os elétrons. E se eu sei por onde eles passaram, o fato de saber por onde eles passaram, né, o fato de eu medir e descobrir por onde eles passaram, faz com que eles tenham o comportamento da partícula clássica. Eles não têm mais o comportamento quântico. Então, a gente pode chegar aqui a algumas conclusões, né? Conclusões. Que a gente vai chamar aqui de indeterminismo. O que é esse indeterminismo que a gente vai ter aí na dupla fenda dos elétrons? Existe uma impossibilidade de rastrear a trajetória exata sem destruir o padrão de interferência. Então, na dupla fenda, se eu descobrir por qual fenda o elétron passou, ele para de se comportar como onda. O elétron na dupla fenda se comporta como onda. Mas se eu consigo detectar, se eu vou lá e meço e descubro por onde o elétron, qual das fendas o elétron passou, eu simplesmente destruo esse comportamento dele de onda. E aí eu sei, ele passa a ter um comportamento exatamente de partícula, ele passa a ter um comportamento exatamente localizado, né? Um comportamento de partícula, né? É como se aquela onda que representa o elétron, ela colapsasse para um ponto do espaço, né? E aí ela não tem mais o comportamento de onda, né? Certo? É como se a onda colapsasse, né? Para num ponto e passasse a se comportar como partícula, né? Então, ela na dupla fenda, o comportamento do elétron é um comportamento de onda, mas no momento que eu meço a posição da partícula, eu descubro se ela está na posição S1 ou na posição S2. Se eu descubro que ela está na posição S1, a função de onda colapsa para a posição S1 e aí ela passa a se comportar como se fosse uma partícula clássica, né? Como se fosse uma partícula mesmo. Ok? Composição bem definida. Que ela passa a ter uma posição bem definida. Ela não está mais dispersa no espaço, ela não está mais, ela passa a ser localizada. Então ela não tem mais aquele comportamento de onda, aquele comportamento quântico. Ok? Bom, na verdade, isso aqui que é o importante, né? Então, o que você tem simplesmente o que a gente pode falar é sobre a probabilidade do elétron ter passado por uma fenda ou pela outra, né? Você não pode falar. Então vou colocar aqui 2. A natureza
probabilística da mecânica quântica. Natureza probabilística da mecânica quântica. O que você pode falar? A partir dessa natureza probabilística da mecânica quântica, que a gente pode afirmar é que na mecânica quântica não podemos prever o local exato onde o elétron vai estar, né? Onde ele vai passar, se é na primeira fenda ou na segunda. O que nós conseguimos saber é apenas mas sim a probabilidade de ele ser encontrado numa determinada região, né? Que vai depender da densidade de probabilidade, que é justamente a função de onda ao quadrado. Quanto maior a amplitude da função de onda, é mais provável, porque lembra que a amplitude da função de onda tem a ver com a probabilidade, onde a função de onda a amplitude for maior, tem mais chance do elétron estar ali. Então, a única coisa que a gente pode dizer é que, sendo que a probabilidade de, obviamente, né, de estar o elétron estar numa posição é proporcional a o valor da função de onda ao quadrado. Então isso a gente consegue, são as coisas que a gente consegue interpretar a partir desse experimento da dupla fenda com elétrons. E é isso. Então a gente fica por aqui, no próximo vídeo a gente continua.